Qual é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um Colecast. Se liga aí na vinheta. O Colecast, você tá ligado, é o seu programa semanal que tá sempre trazendo gente que faz e acontece aqui no nosso município e também nos municípios vizinhos. E se você está nos assistindo aqui no YouTube, aquele abraço. Muito obrigado por você estar ajudando a gente aí no nosso canal. E agora estamos com parceria com a TV Regional. É isso aí. Talvez você esteja me assistindo aí na TV a cabo, TV Regional. Olha, estou muito feliz pela audiência, muito obrigado aí. E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre um tema muito importante. Tivemos aqui no programa passado, conversando com a neuropsicopedagoga Juliana Videira. E ela citou um livro, né, que fala sobre histórias infantis e a lição moral que o livro dá. E hoje a gente está conversando com ela, que é a autora desse livro, e vai falar aqui um pouco da sua história, da sua vida e também dos seus materiais e qual a importância, a relevância disso para a criança. Mas antes, um recadinho. Para esse Colecast chegar até você, a gente tem uma parceria com a Zoe. Zoe, é isso aí. Zoe, você encontra tudo personalizado. Se você quiser botar um uniforme personalizado na sua empresa, ok. Quer personalizar uniforme de escola, futebol, enfim, tudo quanto é material de uniforme, ou talvez uma camisa que você, olha, eu quero só eu ter essa camisa. Vai lá na Zoe, tem uma equipe pronta, sempre para atender você. E, voltando ao assunto, hoje nós vamos conversar com a Joana Tavares, não é isso? Isso aí. Joana Tavares, tudo bem, Joana? Tudo, muito obrigada pela oportunidade. Tamo junto. Joana, antes de falarmos, você trabalha já na área infantil como professora, não é? Sim. Quanto tempo? Eu atuo na área educacional há mais de 15 anos. Olha, mais de 15 anos? Mais de 15 anos. E você, na minha época, chamava de... Como é que é? Primeiro grau, né? Que a gente chamava. Isso. Hoje você vai até, então, é o quinto ano que fala? Eu atuo no ensino fundamental 1, de primeiro ao quinto ano. Preciso me atualizar. Atualmente eu trabalho na zona rural, no município de Cordeiro, na escola em tempo integral, José dos Santos. Então lá eu pego todas as turmas de uma vez só. Minha turma é multietapa, que a gente chama. Do primeiro ao quinto ano na mesma sala. Que isso? Do primeiro ao quinto ano ficar na mesma sala? Na mesma sala. É lá na Pena, né? Isso. Um abraço aí, pessoal da Pena. Abração do Colecast. E aí você... Gente, que situação! Então você tem vários jeitos de pensar, né? A criança vários do primeiro níveis de aprendizagem, exatamente. Caramba, e você fala sobre várias matérias também. Várias matérias. Eu aula de todas as matérias. Olha aí, tá vendo? Esse é o intuito do nosso programa. É mostrar a galera que faz. E você, da onde surgiu a ideia de você falar assim, cara, acho que eu vou escrever uns livros? Surgiu da minha trajetória, porque eu como docente, eu falo que esse livro é a minha história de vida. É Joaninha Joana, e eu era uma professora que reclamava muito. Eu reclamava muito da docência. Cara, calma aí. O meu TDAH não permitiu associar que a Joaninha Joana é Joana. Olha, a Juliana contou essa história, eu fui lá, gravei a Juliana lá contando essa história, falamos no Colecast e eu não me toquei no nome. Desculpa, pode falar. É exatamente a Joaninha Joana. Eu vivi um momento da minha profissão que eu reclamava demais. E quando você reclama, isso também afeta outras pessoas, afeta a aprendizagem dos alunos, afeta o seu emocional, o emocional das crianças. Então, eu precisei me reinventar. Então, eu descobri a programação neurolinguística, eu também sou pós-graduada nessa área. Então, o que eu descobri com a programação neurolinguística? A gratidão. Para eu sair de um estado emocional negativo, eu preciso passar para o positivo. Então, eu preciso mudar o meu foco. Então, ao invés de reclamar... Essa frase dá corte. Para eu sair da onde para onde? Para eu sair de um estado emocional negativo, eu preciso agradecer, né? Eu preciso agradecer, praticar a gratidão. E o que eu quero, né? É dar foco no que eu desejo. Que legal. Então, eu comecei a pesquisar, a estudar, eu tive que me reinventar, né? Passar por um processo de transformação. Então, eu comecei a observar além dos desafios. E aí,
pensei, agora eu tenho que mostrar isso para os meus alunos. Porque se eu aprendi a dominar as minhas emoções, agora eu quero mostrar isso para outras pessoas. Então, como eu sou professora, né, de educação infantil, os livros são voltados para a área de 4 até 13, 14 anos, mas são lições para a vida toda. Sim. São lições, valores para a vida toda. Então, eu comecei a escrever. Então, eu pensei, vou escrever um livro. E o primeiro passo foi a decisão. Vou escrever. Sobre o quê? Aí vou escrever sobre a gratidão. E aí surgiu a Joaninha Joana, que é a minha história. Inclusive, os personagens são as minhas amigas também. Olha aí, você está citando as suas amizades aí. Sim, a abelhinha Gigi, a borboleta Elis são pessoas reais. A Joaninha Joana é uma história real. Eu achei isso importante porque é um jeito de eu pensar. Eu acho que todo ser humano é falho, né? Nós temos nossas dificuldades, nossos erros e tudo mais. Mas eu acho que a ingratidão, eu acho que assim, é a coisa mais triste no ser humano. A gente tem que ser grato pela vida, né? Grato pelo que temos. E quando a Juliana contou essa história lá, eu fiquei refletindo, falei assim, que fundo moral legal, porque tinha umas crianças assistindo, né? Que bacana. E aqui eu tô vendo aqui também, e eu gostei porque tá Cantagalo, uma cidade para amar. E a minha cidade natal, do meu coração, nasci e cresci em Cantagalo. Quantos livros você já conseguiu escrever? Atualmente, eu tenho 10 livros voltados para essa área emocional. E aí eu você tenho os projetos literários também. Esse livrinho, ele faz parte de um projeto Pequeno Escritor. Explicar? Pequeno Escritor, esse daqui. Porque já que eu escrevi um livro, né, e eu também faço a ilustração. É você que faz a ilustração? Também. Eu faço todo o processo literário, sou eu quem faz. Então, eu faço um programa de computador, mas dei um jeito de transformar os livros em imagens. Esse daqui, ele faz parte de um projeto chamado Pequeno Escritor, onde as crianças têm a oportunidade de participar da produção literária. Então, esses desenhos, eles foram feitos pelos alunos do primeiro ano, aqui em Cantagalo. Nossa, então os próprios alunos fizeram. Sim. Vou mostrar vocês aqui, ó. E aí você, que legal, cara. Já está incentivando o futuro, né? Exatamente. E eu fiz esse livro com palavrinhas que eles falaram, que eles mais gostam em Cantagalo. Aí um falou sorveteria, outro a praça. Então tem um pedacinho de cada criança junto com os desenhos. Que bacana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância, né? Que é justamente esses materiais para o desenvolvimento da criança, né? O que isso vai entregar para a criança e o que ela vai levar assim depois para a vida. Sei que você falou já um pouquinho, mas eu gostaria que você pudesse dar uma pincelada em alguns aqui e falar assim, ó, esse aqui é bom para isso, esse aqui é bom para isso. Fica à vontade. Com certeza. Essas ideias, né, eu trago conceitos da neurociência comportamental para o universo literário, como eu disse. Né? Eu quero passar isso para os meus alunos. Esse daqui eu gosto muito, porque a Floquinha é a jornada do autoconhecimento. E a história de um boneco de neve que quer conhecer a praia. Isso dá certo? Não, aí me ajuda aí. Ele é um boneco de neve e quer ir para a praia. Quer ir para a praia. É claro que não dá certo, mas qual é a intenção desse livro? É mostrar que o ambiente, ele molda quem você é. O ambiente, ele tem a capacidade de moldar o ser humano. Profundo. Então, é uma história bem fácil para a criança entender que onde ela estiver, é aquele ambiente que vai moldar quem ela é. Não é só a genética, a gente já sabe disso. Não é só a genética que molda o ser humano. O ambiente em torno, ele também tem esse poder. Então, se ele quer ir para a praia, ele tem que mudar quem ele é. Então, será que é realmente isso que ele deseja? Ele quer mudar a sua personalidade para se encaixar em um outro ambiente? Nossa, Joana, que legal. Realmente, e às vezes isso afeta muito porque os adolescentes, às vezes eles largam até alguns valores que eles aprenderam em casa para poder se enquadrar na tribo A, tribo B, né? Tem muito isso, né? Pra, tipo assim, nossa, para você aceite, tá todo mundo fazendo, aí acaba fazendo. Exatamente. Às vezes passa por cima de valores. E uma outra lição desse livro é também desistir
Quando você vê que chegou aquele local, não é o que você deseja, você ter a coragem de retornar. E às vezes alguém vai te falar assim, eu te avisei. Não era para você ir, eu te avisei. Não falta quem fale, né? Eu te avisei. E às vezes você vai continuar naquela decisão só para manter a aparência. Você pode se ver derretendo, mas você fica lá de teimoso. Exatamente. Que interessante, cara. Muito bom isso. E olha aí, fica super dica para você que é pai e mãe aí, ó. Entende que a questão da literatura não é só a questão de desenvolver a criança a ler. Não, vai muito além disso, né? Sim. Muito além disso. Que bacana, cara. Eu tô apaixonado aqui com os desenhos das crianças aqui. Depois eu vou ver esse livro aqui com calma. Tem mais algum? Fica à vontade. Esse daqui eu também gosto muito, porque é a Tartaruga Rita e a lição da procrastinação. Então, quando você entende o que é procrastinação, isso também foi tirado de uma ideia de um curso de neurociência. Por que a gente adia as coisas? Porque o cérebro ele não quer gastar energia, não é verdade? Minha mulher falou antes comigo que eu sou muito... Eu tenho esse negócio aí. Tudo que é novo, a gente não vai querer fazer, mas a gente precisa. Esse livro, ele conta a história da Rita. Rita, que também tem o nome de uma tia minha. Então, todos eu os também tenho uma tia Rita. Tia Rita, um abraço. Tem um personagem real. E essa tartaruguinha, ela guardava tudo no casco. Ela guardava tudo no casco, ela sempre adiava esse momento de organização, que é essencial. E ela esperava um momento perfeito. E quantas vezes a gente faz isso? A gente espera um momento perfeito para começar algo. Eu quero gravar um vídeo, mas eu não tenho uma câmera boa. Eu quero começar a escrever, mas eu vou começar por onde? O primeiro passo é tomar a decisão. Então ela... Trabalhar com o que tem, no caso. Trabalhar com o que tem. O que aconteceu? Chegou um determinado momento que ela não conseguia mais sair do lugar, porque o casco estava muito cheio. Então eu ensino através desse livro para as crianças que existe momento para tudo. E aqui ela consegue organizar a rotina dela, manhã, tarde, noite. Olha, tem um espacinho para ela escrever aí. Tem um espaço para ela escrever. E explico o que é procrastinação. Então, não é só um livro, né? Hoje o desafio do escritor é fazer com que os pais, com que os professores entendam que o livro ele é um recurso pedagógico, ele não é uma distração. Então, exatamente. O que eu faço com os livros, né? Eu até tenho um projeto com um livro, eu comecei a criar vários e agora eu tenho um projeto de vida. Um projeto de vida, histórias que constroem valores. Ano passado foi aplicado no município de Cordeiro com o 5º ano e eu estou sempre realizando atividades com a minha turma, porque cada mês a gente trabalha um tema. Um mês é a gratidão, lá na sala tem uma caixinha da gratidão com o personagem, então é muito bonito ver as crianças falando sobre agradecer. Tem uma atividade aqui, ó, muito bonitinha, ó. Coração de criança, né? O que cabe no coração de uma criança? Aí a aluna respondeu: amor, carinho, bondade e Deus. Que bênção. Legal. É muito bonito você ver uma criança respondendo. E é isso que enche meu coração de orgulho. É saber que o livro, ele desperta essa emoção na criança. Isso daqui também é outra atividade. Meu potinho da gratidão. Aí a aluna respondeu: sou grato pela minha família. Ela tem muito amor e carinho comigo. Olha... E a gente está vivendo numa época agora, né, de internet, e onde as crianças têm muito acesso, inclusive pais. Eu vejo, você de casa deve estar assistindo também. Às vezes, criança pequena, recente, saiu do colo agora, e já estão lá com o celular, vendo um desenho no YouTube, vendo essas coisas. O livro é um escape também que o pai encontra para poder tirar essas crianças da tela, né? Que a Juliana até comentou aqui no outro programa que até os 2 anos seria bom 0 tela para criança. E aí, como é que conselho você daria para os pais para conseguir tirar algo animado, que ele não precisa nem, a criança tem nem preocupação de tentar ler, que já está falando ali o desenho, e trazer para a leitura? Trazer para espaços e ambientes que tenham livros, ter livro em casa, e o principal é o exemplo, é o poder do exemplo. Nós temos neurônio espelho. Se eu quero que meu filho leia, eu preciso ler, eu preciso ser um leitor.
igual os professores. Todo dia na minha aula, a gente tem um momento da leitura. Se é um hábito, eu preciso fazer todo dia. Um hábito, ele só é construído quando você repete. Você fica pensando quando você escova dente? Eu vou pegar a escova, vou escovar para cá, vou escovar para cá. É no automático. Porque é um hábito. Tomar banho, a mesma coisa. Então, a leitura, ela precisa se tornar um hábito. Nas férias, eu vou trazer meu filho para a biblioteca, eu vou pegar um livro. Eu tenho que ter livros em casa, não só depender da tecnologia. Eu preciso ter o livro em casa. Entendi. Qual desses daqui você teve uma certa, assim, digamos, dificuldade de escrever? Tipo assim, porque eu fico imaginando, né, que você tem uma historinha, os livros dela todos têm um enredo legalzinho, e fala assim, como eu vou terminar essa história que eu fui tão longe, e como é que eu volto isso tudo pro final? Porque eu faço stand-up, e às vezes eu tenho uma história que eu falo assim, cara, que essa história tá muito legal, mas como é que eu finalizo isso tudo? Que eu abri tantas coisas, tantos assuntos, e eu preciso fechar. Teve algum que te deu mais dificuldade? Teve mais dificuldade? Até então, no momento, não. Não, olha aí, cara, tá vendo? Graças a Deus não tive nenhuma dificuldade, mas é assim, eu lembro que esse aqui, né, que eu mostrei do floquinho, eu estava numa reunião. Falei assim, minha colega falando comigo, eu falei, peraí que eu tenho que escrever. E aí ia lá no celular e ia digitando para não perder a ideia. Então, eu escrevo um pouquinho, depois paro, penso, depois volto na história, releio. Que legal. Aí vai fluindo. Esse do floquinho aqui, eu tô lembrando muito de mamãe, né? Que eu sou da época que a mãe falava assim, que você fala assim, não, mãe, mas todo mundo tá fazendo. Minha mãe fala assim, você não é todo mundo. Esse do floquinho eu achei interessante isso. E como é que pode, né? Infelizmente, isso é fato. Às vezes, para você até conseguir, tô falando agora para adultos, né? Para você sair de um vício, ou, né, ou de coisas erradas, às vezes você tem que mudar realmente o ambiente que você tá. Porque é difícil pra caramba, por exemplo, o cara que tem problema, por exemplo, com drogas, e ele ainda convive com a mesma galerinha que usa drogas. É difícil, né? Mas eu gostei muito disso aqui, eu vou até depois ler ele, que é muito bacana aqui, tudo ilustradinho. Sensacional esse livro. E, Joana, como é que faz para a pessoa que está nos assistindo ter acesso a esse livro? Só digitar no Google Livros de Joana Tavares, já aparece lá na editora Wiclap. Inclusive, para quem quer escrever um livro, hoje está muito mais fácil, porque essa editora é uma editora independente. Então, eu não tenho nenhum contrato com nenhuma editora. Eu salvo o meu arquivo em PDF, eu envio para essa editora e ela consegue me entregar. Eu quero um livro, ela vai te entregar. Eu quero 10, ela vai te entregar. E ela, inclusive, entrega para o Brasil inteiro. Então, hoje você não precisa de uma editora, de investir, 5 mil. Quando eu fui procurar, né, me cobraram 5 mil só para postar o livro na internet, só para ele ter uma editora. Mas hoje já tem esse acesso mais fácil. Você consegue colocar o livro e a Wiclap, ela distribui para o Brasil inteiro. Então, se você tem uma ideia legal de livro aí, às vezes não infantil, mas sei lá, de alguma coisa que tá na sua cabeça assim, poxa, da minha vida, de estudar um livro, é só entrar em contato lá, que com certeza você vai ter um norte, quem sabe não vai despertar aí um escritor, uma escritora, né, e fazer sucesso. Que legal. A gente tava falando aí, eu tava pensando, quando a gente foi começar o programa, eu também fui fazer um orçamento. Rapaz, ficou um negócio de 38 mil. Aí eu falei, falta pouco. Eu tava com 650. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Aí falei, primeira coisa, eu acho que eu vou comprar um celular. Aí não é pra gravar. Aí eu fui lá e um abraço aí, Vitinho. O Vitinho foi, cara, financiou pra mim um celular. Sem cartão, sem nada, financiou. Peguei um tripé. Aí eu falei, cara, não vou montar estúdio não. Aí veio essa ideia, eu acho que eu vou até você. E tá ligado? Aí eu falei, por isso que estamos aqui, inclusive, agradecer aí a Andréia, né? Que estamos aqui na Biblioteca de Cantagalo, por isso esse monte de livro aqui. Na Biblioteca de Cantagalo, a gente veio gravar exatamente aqui na biblioteca. E aí eu falei, vou trabalhar com o que tem. Exatamente. Aí, graças a Deus, começou a vir os parceiros e tal, e aí foi ajudando. E é esse o ponto da procrastinação, é não esperar o momento perfeito, eu tenho que começar. Então, quando eu olho para a minha trajetória, né, de uma pessoa que reclamava muito
e comecei a mudar a minha mentalidade, eu comecei com um livro, eu comecei só com a ideia, e agora eu já tenho o livro. Tive que aprender a ilustrar com o que eu tinha, com o que eu tenho ainda hoje, é programa de computador. Pesquisei uma editora que eu não podia investir muito, né? Afinal, são muitos livros. E hoje eu já tenho um projeto com os livros, eu já tenho um projeto Pequeno Escritor, eu faço palestra para professores também, né? Eu me tornei microempreendedora, então eu faço formação para professores em outros municípios. Então, de uma ideia, comecei com o que tinha, então quanta coisa eu já consegui construir. Você dá aula para a galerinha do primeiro ao quinto ano. Isso. E ainda faz isso tudo. Quantas horas tem seu dia, menina? Tem que aprender a organizar. Não é? Zezinho e a escola para o mundo. Joana Tavares. Quem é o Zezinho? Zezinho é o fundador quem doou o terreno para construir a escola José dos Santos. Esse daqui é o livro da escola. Você faz homenagem a todo mundo também, que legal, cara. Esse aqui me pediram, mas faz um livro da escola. Eu falei assim, tá bom, então eu vou pensar em alguma coisa. Então esse é o Zezinho. E aqui a gente conta um pouquinho da história da Escola da Pena, né? Como surgiu, as crianças conhecendo a praia pela primeira vez, então a escola conseguiu fornecer isso para os alunos, eles foram em um passeio. Teve um passeio, Teve um passeio que eles foram. O Floquinho não foi chamado. O Floquinho não foi chamado, ele já tinha desistido. Então realmente teve um menininho que chorou quando conheceu o mar, uma foto que viralizou. Tadinho. Fomos no museu, então também tem essa parte. As pessoas que moram na comunidade levando os produtos para o evento domingo no parque de exposição, na feira. Então, muita coisa aconteceu por causa da escola, né? A escola é um marco para as crianças. Você está entendendo que acaba sendo um privilégio, porque, Joana, eu lembro da minha primeira professora até hoje, inclusive um beijão, dona Deiva. Eu lembro quem me alfabetizou foi dona Joeli, que eu nunca mais vi. Não sei se eu espero que a senhora esteja bem. Sabe que eu amo sempre a senhora. Eu lembro, e você é um jeito da gente, assim, você sabe que você vai ficar na memória dessas crianças pro resto da vida. Que bom. Que legal isso, cara, isso é muito bacana. E o legal, que não só isso, como também agora você ainda tem uns livros. Mas assim, esse aqui, ó, esse livro aqui foi minha professora que escreveu. Que é um jeito muito bacana, né? Que eu tava falando com você, o nosso intuito no podcast foi exatamente isso. Às vezes, as pessoas falam assim, Tiago, você tem que conversar com alguém mais assim, famoso, não que você não seja, mas tipo assim, alguém assim que tá bombando lá de não sei quantos milhões de seguidores e tal. Se vir, vai ser bem aceito, o podcast é para todos. Mas o intuito do nosso podcast foi justamente eternizar a nossa gente, sabe? Pessoas daqui da região que fazem e às vezes não tem tanta voz para mostrar o seu talento. Então, no podcast a gente vende tudo, fala tudo, porque a gente tenta eternizar para que, imagine, um bisneto, o seu bisneto falar assim, nossa, essa daqui era a minha bisavó Joana, olha ela falando, olha como ela se expressava. Eu fiquei pensando nisso quando, né, a gente estava falando em off, que eu fiquei assim, gente, para podermos estar aqui, né, tivemos 8 bisavós, todos nós tivemos 8 bisavós, e aí eu pergunto você, em casa dos 8 bisavós, você me fala o nome de 3? Do bisavô, não do avô. Não fala, eu também não conheço. Então eu falei assim, gente, vou tentar eternizar mais a galera, né? O YouTube tá aí para isso, a internet tá aí para isso, e eu vou deixar a galera sempre aparecer e ter ali um registro daquela pessoa. E você consegue fazer isso através dos seus livros. Que legal. Deixa eu ver aqui mais algum. De maneira que você sabe de todos também, né? Nem Saltitão e o poder do momento presente. Isso. Você vê que eu não fui uma criança de muita leitura. Isso aqui fala do sapinho. Esse daqui fala de um sapinho que vivia pensando no futuro. E quantas vezes nós fazemos isso? A gente pensa, eu vou ser feliz quando eu comprar aquela casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Eu vou ser feliz quando algo acontecer. Mas a gente se esquece de viver o momento presente. De observar, de repente, um céu bonito, de estar presente com quem realmente está ao nosso lado. Então a gente esquece muitas vezes de viver esse momento agora.
Eu só vou conseguir algo no futuro se eu viver o agora. Então é essa mensagem que o livro traz. Ele era um sapinho que vivia muito preocupado com o futuro. Mas, na verdade, para ele construir algo, precisa ser no agora. Às vezes não é o objetivo que é a felicidade, mas sim o trajeto. É verdade, exatamente. Aqui, Anota isso daí, foi profundo, hein? aqui ó, tem. Eu gosto de guardar algumas coisas, Aham. assim, coisas que tocam realmente. Tem aqui, ó, uma atividade. Aí a pergunta: qual foi a última coisa boa que aconteceu hoje pela qual você se sentiu grato? Aí um aluno meu respondeu: pela caminhada com uma escritora de livros. Olha aí. Que lá na zona rural a gente tem, né, 2 dias que a gente faz atividade física ao ar livre. Então, olha que bonito, né? Olha que bacana a gente ver essa resposta. E o amadurecimento dessa criança. Tem outra aqui que eu gosto muito Qual também. foi a pergunta que você fez aí? Qual foi a última coisa boa que aconteceu hoje? Qual foi a última coisa boa que aconteceu hoje pra você? Deixa aqui nos comentários. Quero saber. E aí, ó, se você pudesse agradecer a natureza por algo, o que seria? E ele responde: por me dar um lar na zona rural. Olha, ele é feliz lá, que legal, cara. Eu acho que as crianças, elas amadurecem muito quando ela tem o contato com esses livros. E não é só a literatura, né? Os meus livros, eles não trazem só a questão literária, que já é muita coisa, mas os valores, os princípios, e a gente vê isso nas crianças é fundamental. Porque a gente pensa, só a família vai fazer? A família tem que fazer. É verdade. Mas a gente percebe que precisa de algo a mais também na sala de aula. E hoje em dia, nessa correria também que nós estamos, né, que pai e mãe precisa trabalhar e aquela correria toda, a qualidade ou a quantidade de tempo vai cada vez diminuindo, né, dos pais com os filhos. Sim. Que você disse que tem que ser assim, nossa, eu aprendi a ler porque você vê papai lendo, mamãe lendo, mas nessa correria é difícil, né? É difícil. É muito difícil. Se você quiser dar um presente pro seu filho, escolha um livro da Joana. Isso aqui nós já falamos da tartaruguinha, que eu lembrei da... Tia Rita, a senhora não é uma tartaruguinha não, tá? Vamos lá. As Superfrutas. Superfrutas. Olha que ilustração bacana. Superfrutas. Tem alguma coisa a ver com a alimentação? Tem. Então. Isso aqui a gente fala. Ó, as frutas estavam desanimadas, não sabiam o que fazer. Para diabetes e obesidade vencer, decidiram unir forças para as doenças combater. Então é um livrinho de rima que fala um pouquinho de como incluir as frutas na alimentação. Porque as frutas são super-heróis, são super-heroínas, né? A banana amarelinha e cheia de vitamina, com muita energia, é uma graça essa frutinha. Caramba! Já desenvolve esse lado de rima, já, que legal. Porque criança, ainda mais hoje em dia, não é muito chegada a fruta, legume, né? Gosta mais assim, de leite condensado, chocolate, gosta mais dessas coisas. Bacana. Então, eu posso dizer então que a literatura é um jeito divertido da criança aprender. Com certeza. E eu sempre gostei muito de ler. Eu lembro que na minha infância, as coisas que mais me marcaram foram os livros. Eu lembro das minhas primas correndo na casa da minha tia professora, tinha uma caixa de livros, eu pegava a caixa de livros e ficava lendo. Eu lembro dos livros até hoje, eu lembro dos livros que eu lia. Inclusive, eu vou começar um projeto com os meus alunos, que são os livros que marcaram a minha infância, para eu passar para eles agora. Então, que tem tudo a ver com o que você falou, então você teve uma referência. Exatamente. Eu sempre gostei muito de ler. Eu acho que isso fica uma lição pra gente que é pai, né? Que a gente é o primeiro exemplo, né, que os nossos filhos vão ter. Então, se você quer que seu filho tenha um futuro legal, comece por você. Exatamente. Bacana. A Juliana, tô citando ela direto também, porque é ela que me apresentou a Joana. A Juliana estava falando que você contar a história com a moça, com a mulher ainda grávida, gestando ali, já faz uma diferença danada para a criança, esse contato, entendeu? E o jeito de você contar uma história para o seu filho
Ele velho, ele vai lembrar da historinha da tartaruguinha Rita lá e vai falar assim, nossa, mamãe me contou essa história quando eu era pequena, o papai Sim. contou essa história. Legal. Eu lembro, como eu trabalho com humor, eu lembro de piada que meu pai contava quando eu era criança. Sim. E aquilo foi assim, cara, que maneira a história. E aí você acaba criando história, criando piada, dando final, entendendo o que é piada. Porque a gente teve um exemplo em casa. Eu sou de uma família, tanto do lado do meu pai, mas mais da minha mãe, o meu falecido vô, né? Que tá descansando no Senhor. Meu avô, meu avô era muito engraçado, velho. Meu avô era um velho muito engraçado. Toda vez que meu avô ia lá em casa, eu morria de rir com meu avô. E minha mãe falava assim, pá, seu avô tá falando sério, mas não parecia que era sério, entendeu? E o jeito dele fazer o todo. E eu tenho um tio também, o Marquinho, é muito engraçado. Um abraço aí, Marquinho. Ele é muito engraçado. E aí eu falei, cara, que troço maneiro quando você tá num ambiente e faz a pessoa rir. E isso daí me incentivou a trabalhar com humor. Mesmo jeito deve ser quem gosta muito de ler. Sim. A minha filha gosta muito de ler e não aprendeu comigo, aprendeu com a mãe dela. Porque vira um hábito. Nós temos lá na Pena, né? Tem uma amiga que ela lia já grávida, ela lia pro filho, e o filho dela começou a ler na educação infantil, no pré. E ele ama livro, mas porque ele teve esse hábito da leitura. Legal. O hábito tem que ser desenvolvido, ele tem que ser construído. Ah, meu filho não gosta de ler. Compra um livro e deixa lá. Comece por você. Né? Quantos livros vocês leram no último mês ou esse ano? Se a gente for pegar uma estatística, quantas pessoas leem? Rapaz, é mesmo, né? Boa pergunta. E você? Qual foi o último livro e quando você leu? Ô Jólia, o bacana que aqui, por você ter ilustrado, né, também isso já chama a atenção da criança, né? Que a criança gosta de figurinha. Gosta. Eu acho muito legal que a criança já vai bater assim. E outra, a gente quando vê um desenho animado, tem todo um enredo que tá fazendo isso e tal. Quando a pessoa está lendo, a criança cria na memória um enredo que o livro não está mostrando. Então, cada criança, eu acho que muito individualmente cria o desenho se movimentando, indo para lá, Sim. indo para cá. Isso ajuda, né, de certa forma, a desenvolver a memória, com certeza, a imaginação. E a criança precisa de imaginação, né? Imaginação é tudo, cara. É muito bom imaginar. A gente que mexe com humor, a gente fica imaginando o tempo todo, que a gente não vê cenas normais. A gente vê alguma coisa assim, para você é uma coisa normal, mas a gente viaja no mundo que é só nosso. Eu já fui convidado para me retirar de 2 velórios da minha família. Nossa! Porque eu vi uma cena assim, um momento muito triste. E quando eu tô triste, assim, que eu tô hospital e velório, não é muito legal chegar muito perto de mim, porque eu vejo algumas coisas que, e quando eu tô nervoso, eu acabo dando crise de riso. Eu dei crise de riso em 2 velórios da família, você desculpa aí. Quando eu olhei, meus tios tudo me olhando de cara feia, sabe? Meus primos me condenando, e eu não conseguia segurar. Aí eu tive que sair. Né? Porque a imaginação, Sim. A gente tem uma imaginação muito sinistra, cara. Sinistra mesmo. Mas pode assim, escrever um livro. Não é, menina? Já parei para pensar nisso, falei, mas eu preciso exercitar esse meu lado de ler. Também. De ler. De ler. Agora eu tô aprendendo lá a melhorar meu vocabulário, porque meu português é bem ruim, vocês estão vendo aí. Mas, e aí foi para eu pegar uma frase da semana. Eu nem usei ela ainda hoje, é demasiadamente. Olha, aí é a minha frase da semana. Aí domingo eu vou arrumar a minha palavra da semana. No domingo eu tenho que arrumar outra palavra. E em qualquer lugar eu tenho que botar o demasiadamente, entendeu? Então eu estou demasiadamente falando para vocês que você precisa ler. E aí para desenvolver. E a leitura ajuda no vocabulário, né? Muito. A leitura amplia o vocabulário. Tem alguma história em particular assim, que te chamou muita atenção? Talvez de uma criança que, ao ler seu livro, mudou de atitude ou de comportamento, ou uma mãe, algum testemunho de alguém, mudou a vida de alguém? Eu tenho. Lá na Pena a gente tem, né?
uma senhora, vó de uma aluna minha, que ela me entregou as histórias que ela escreve. Ela, Joana, eu vi que chegou lá em casa esse livrinho aqui, Uma Escola para Sonhar, foi feito pelos alunos. Ela, eu vi que chegou lá em casa, eu queria saber como você faz, se você pode me ajudar, porque eu também sou escritora. Então ela me entregou o rascunho, né, para eu poder organizar e transformar isso em memória. Olha. Então é muito bacana quando você motiva alguém, porque ela viu que ela consegue. Se eu conseguir, ela também consegue tornar as histórias dela assim, não vão se perder. Ela falou assim, já escrevi muita coisa, mas já se perdeu, então eu quero guardar, eu quero eternizar. Então isso é muito bacana, porque é lá na zona rural, e a gente nem imagina. São Sim. pessoas que a gente não imagina. Esse livro da Tartaruga Rita, eu faço um desafio com os alunos. Então não é só ler. A leitura, ela realmente ela vai para casa, ela vai para os alunos viverem a experiência literária. Então, eu peço para eles escreverem 4 comportamentos que são difíceis. Então eles têm que escrever, estudar, de repente organizar a mochila, arrumar a cozinha, alguma coisa. E por 21 dias eles têm que fazer. Então eu recebo fotos das crianças fazendo, as crianças estudando. Esse 21 dias é por causa para virar toda a rotina que você falou. Para virar o hábito, né? Para se tornar um hábito. Então por 21 dias eles assumiram um compromisso de fazer, de sair da procrastinação. Então o desafio anti-procrastinação. Então eles realmente fazem. Eu tenho o Jornal da Gratidão da Família, que as crianças levam para casa para ser construído junto com a família. Entendi. Então o meu objetivo é envolver quem eu puder nas minhas histórias. Legal. Joana, eu estou muito feliz com esse bate-papo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que você gostaria de falar? É o seu momento, fique à vontade. Eu acho que o principal é não desistam dos sonhos. Não desistam, não se acomodem. Comece pequeno, mas comece. Eu tinha muita dificuldade para falar em público. Eu tenho ainda muita dificuldade. Então eu tive que me aprimorar, mas é não desistir. E a gente acha que é algo, nossa, muito aleatório. Você fala bem, você escreve bem, ainda tinha essa dificuldade. Imagine muita dificuldade. Tinha muita dificuldade de falar em público. Mas é o que eu quero. Se é o que eu quero, como eu vou fazer? Então busquem meios. Às vezes a gente escuta alguém falando, parece algo aleatório. Sim. Acredite nos seus sonhos. Parece algo tão... Mas se você não acreditar, quem vai? É verdade. Ninguém conhece seus bastidores. Então eu acho que começar, a gente sabe também que o professor tem uma carga, uma demanda grande, mas a gente precisa trazer esse amor para a profissão, a gente precisa olhar para as crianças com outro olhar, tentar trazer o afeto, porque dá certo, mas a gente precisa ter um novo olhar. Olha isso, pedica aí. Joana, você deixa aí suas redes sociais também, a galera quer seguir seu trabalho. Se for no Google, se colocar, já vai ter lá o seu material. Mas Instagram, Facebook, alguma coisa que você quiser divulgar, fica à vontade. Meu Instagram é joana.tavares. O Facebook eu não lembro, porque sensacional. A gente quase não usa mais. Joana.Tavares. Joana.Tavares. Se quiser... Então, saber um pouco mais da vida da Joana, é só entrar lá no Instagram, tá postando sempre lá? Sim, tô postando sempre dicas de leitura. Isso aí. Esse foi mais um Colecast. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E, pessoal, se você quiser fazer parte do Colecast, é só entrar em contato lá, mandar um direct, bater um papo, que a nossa equipe vai estar sempre lá para trocar ideia contigo e ver, quem sabe você não vai ser o nosso próximo convidado. Gostou? Com certeza. Legal? A gente geralmente fecha com a foto que vai ser da capa. É assim, a gente dá a mão e vamos fazer um colé que assim? É assim,